terceira série, sou a professora Fran, com mais um conteúdo sobre impactos ambientais. Hoje a gente vai falar dos solos. Olha só essa notícia. Enchentes, o fracasso da cidade do asfalto. Chuvas de verão escancaram concepção falida de planejamento urbano. Governos apostam em grandes obras de engenharia e esquivam-se do cerne, compreender o ciclo das águas e apostar em justiça ambiental e direito à habitação. Nas tempestades de verão, 3 grandes capitais brasileiras sofreram com as enchentes e desmoronamentos. Em Minas Gerais foram 65 mortes, 13 delas só em Belo Horizonte. No Rio de Janeiro foram 3. São Paulo tem confirmadas 6 vítimas fatais até agora. E segundo o Corpo de Bombeiros, só na segunda-feira, dia 10/2, foram 932 casos de enchentes, 176 desmoronamentos e 182 árvores caíram. Olha só, gente, as enchentes aqui tá falando essa notícia lá do dia 12/2, tá? Começo do ano. As mudanças climáticas agravaram o volume das precipitações, assim como a seca, mas grande parte do problema está na forma como construímos as nossas cidades. Áreas de mananciais são ocupadas de forma desordenada. Há excesso de concreto em nossas ruas e avenidas. Faltam espaços verdes e nossas águas urbanas são tratadas com descaso. Mas governos priorizam soluções mágicas, caras e ineficientes. Esse desenho, gente, está mostrando o que ocorre geralmente, tá? Então, mostrando aqui uma área que não tem ocupação urbana. Cerca ali, ó, de 80% a 90% da água que caiu com a chuva infiltra no solo. Só ali entre 10% e 20% chegam diretamente até os rios. Quando você pega uma área residencial, você tem ali, ó, cerca só de 50% a 60% consegue infiltrar, chegando no rio de 40% a 50%, um volume muito maior. Quando você chega numa área urbana, onde você já tem vários prédios, onde tem muita calçada, muito asfalto, olha, cerca de 90% a 100% do que chove chegam nos rios. Então, a diferença é muito grande. Então, claro que vai ter mais enchente. A água não tem por onde infiltrar. Ela vai com um volume muito grande, numa velocidade muito rápida até os rios. Então, acaba gerando as enchentes, tá? Impactos ambientais. Problemas ambientais relacionados ao solo. Ah, professor, você está falando de chuva, chuva é água. Mas a gente está falando ali na questão de infiltração da água no solo, tá? Então, também está relacionado. E você vai ver que vários dos problemas que a gente falar têm relação com mais de um, não só com o solo, mas com outros fatores físicos também. Objetivos da aula de hoje. Conhecer os impactos ambientais relacionados ao solo. O que é degradação do solo, gente? É tudo aquilo que está relacionado à sua destruição, que pode ser causada por fatores físicos, químicos ou biológicos. Aqui a gente está falando um pouquinho de cada um deles. Ó. Fatores físicos, perda de estrutura do solo e diminuição da sua permeabilidade. Tá? Fatores químicos, perda de nutriente, acidificação, salinização, também pode ser contaminação do solo, tá? E biológicos, diminui a quantidade de matéria orgânica. E a gente está vendo aqui 2 fotos, né, mostrando solos degradados. Olha só como o solo é formado. Então, você já estudou isso aqui, provavelmente em geografia, em ciências lá no ensino fundamental. Então, tá aqui a rocha-mãe. A rocha-mãe ela vai sendo desgastada e vai formando o solo. Então, vai sendo desgastado por quem? Pelos seres vivos, né, que conseguem se fixar nela, por exemplo, os líquens, que está mostrando aqui para vocês. Então, isso, se a gente pensar em conteúdos anteriores, está acontecendo aqui uma sucessão ecológica primária, né, num local onde não tinha vida antes, começou a surgir. Depois ali, ó, tem também chuva, tem vento, tem calor, tem frio, tudo isso vai degradando a rocha. E com o passar do tempo vai virando uma camada maior de solo, tá? Então aqui a gente está vendo um solo primitivo, bem pouquinho formado, um solo jovem, um pouco maior, né, com maior quantidade, e um solo maduro, que a rocha-mãe já está pequenininha, tá? E que é nesse solo maduro a gente consegue já encontrar árvores com raízes profundas, tá? Olha só essa informação de curiosidade. São necessários mais ou menos 400 anos para formar 1 centímetro de solo. E a gente degrada os nossos solos como se eles fossem um recurso renovável. E eles não são. Né? Olha só. Primeiro quiz de hoje. Qual o nome dado ao processo de decomposição ou desgaste da rocha-mãe para a formação dos solos? Letra A, solidificação. Letra B, intemperismo. Letra C, pedogênese. Ou letra D, resfriamento da lava.
aí, será que você lembrou o nome correto? Vamos ver aqui, gente, ó. Intemperismo. Então, você viu lá no seu ensino fundamental ou nas aulas de geografia que o intemperismo, então, é esse processo de desgaste da rocha. Ah, professora, enquanto você falou aí, eu fui pesquisar e achei que era pedogênese, não é pedogênese? Pedogênese, gente, essa palavra tem dois significados. Para biologia, pedogênese significa produção de ovos ou de jovens em fase larvar ou imatura de um animal. Então, reprodução do animal enquanto ele não chega na fase adulta, ele reproduz sendo uma larva, vamos dizer assim, tá? Então, isso é pedogênese para biologia. Para pedologia, que é o estudo dos solos, pedogênese é o processo de formação de solo. Mas aqui eu não estou falando da formação do solo, eu estou querendo saber como é que é o nome do processo de desgaste que é necessário para a formação dele, tá? Então, por isso que é o intemperismo e não a pedogênese. Primeiro impacto ambiental relacionado ao solo, erosão. Você já deve ter ouvido falar muito disso também, né? O que é a erosão, gente? Então, é um processo natural, mas que ele é intensificado pela ação humana. E está dizendo aqui, ó, que é o desgaste do solo pela ação de agentes exógenos, que pode ser vento, chuva, animais, enfim. Algo que desgaste o solo. Você está vendo aqui uma foto de um solo bem desgastado. Ali está dizendo ainda, ó, lixiviação é a lavagem superficial dos sais minerais do solo. Então, a chuva, ela já vai fazendo essa lavagem natural do solo, né? Mas esse processo de lixiviação, ele acaba sendo preocupante quando o solo não está protegido. Vossorocas, outro termo importante. O que são as vossorocas? São as grandes e extensos sulcos ou fendas, como a gente está vendo aqui, ó. Isso aqui já é uma vossoroca. Então, começa ali com um sulco pequenininho, por onde a água vai passando, né? Tá levando os nutrientes do solo embora. A hora que vê, já tá uma vossoroca, tá bom? Olha só, continuando aqui. A erosão, ela pode causar outros problemas, não só para o solo, mas também para os rios. Olha aqui esse exemplo. Você sabe o que é assoreamento? A água das chuvas vai soltando ali, então, vai levando o solo, né, se ele está desprotegido, para dentro dos rios. Se não tem nada protegendo esse rio, protegendo esse solo também, essas partículas de solo vão sendo levadas de uma forma bem rápida para dentro dos rios. E isso é o assoreamento, ele vai ficando mais raso. Por isso que é importante ter essa mata em volta, protegendo os rios, né, para segurar o solo no local. Então, está dizendo ali, ó, que a erosão pode causar assoreamento dos rios, pode também causar deslizamento de terras, desertificação. E ali o desmatamento é um grande agravante para isso, né? Porque se o solo ele tem plantas, ele tem vegetação em cima dele, ele está mais protegido. Então, isso não ocorre de forma tão grave. Agora, se está um solo pouco protegido, é bem agravante mesmo, tá? Possíveis consequências, então, são essas que a gente está vendo aqui. Continuando, gente. Olha só essa foto também. Problema da gente tirar a vegetação das encostas e morros. Desmoronamento, deslizamento, né? Olha, professora, mas eu tô vendo uma área verde ali. Mas essas plantinhas que estão ali, as raízes delas são pequenas, são fraquinhas. Elas não conseguem segurar o solo de forma adequada. Então, quando você tira a vegetação das encostas e morros, por exemplo, para construir habitação, você está tirando essa proteção do solo. Então, vai chover, a chuva vai conseguir levar esse solo de uma forma mais fácil e vai causar esses acidentes que a gente vê em noticiários toda vez que tem chuva, principalmente no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro e Paraná tem um relevo parecido quando a gente vê ali a parte da Serra do Mar, tá? A diferença é que a nossa Serra do Mar aqui no Paraná, ela está mais preservada. A gente comentou lá quando falou dos biomas que o solo dessas regiões são solos rasos. Eles não são solos profundos. Então, é muito importante que aquelas plantas estejam ali, porque se não tiver, ele não tem sustentação suficiente para ficar no local. Cada chuva que vem leva um tanto do solo junto. Isso não quer dizer que em áreas preservadas não vão ocorrer esse tipo de acidente, né, de desastre natural. Podem ocorrer, mas de forma menos acentuada, de forma mais esporádica, né, e de forma menos grave também. Segundo impacto ambiental de hoje, a gente vai falar sobre os lixões. Tá? Lixões também é algo muito complicado para os solos. Essa figurinha está mostrando aqui para vocês o que o lixão faz. Ó. Tem aqui o lixo jogado direto na natureza, a gente tem aqui vários animais se proliferando, tem o cheiro ruim, né, da decomposição desse lixo e contaminação não só do solo, mas também do lençol freático. O solo ele funciona como um filtro para a água, né? A água vai se infiltrando nele e vai sendo filtrada. E aqui, no caso, o chorume vai lá e acaba contaminando, além do solo, o lençol freático também.
Então, está dizendo ali, ó, que o chorume, que é esse líquido escuro, quando contamina, é bem grave, gente. É uma contaminação bem séria. Além disso, há risco de explosões por causa de acúmulo de metano, que é um gás do efeito estufa, que a gente já comentou na aula de atmosfera, né? Então, tem essas explosões que podem acontecer. E ainda a proliferação dos animais, aumento de zoonoses. Que animais que podem se proliferar em lixões e causar doenças? Zoonoses são doenças que são causadas na gente através de animais, né? A gente tem os ratos. A gente tem, no caso ele está mostrando os urubus, tem aranhas, tem insetos, por exemplo, o mosquito da dengue, a água vai ficar parada com muita facilidade no lixo. Então tem várias coisas que podem acontecer por causa do lixão. Além do aspecto visual, que é feio, aquela montoeira de lixo no mesmo ambiente ali, né? Então, a solução para isso é a construção dos aterros sanitários. O aterro sanitário também tem uma concentração grande de lixo, mas está dizendo aqui, ó, que o lixo é coberto com terra todo dia, que tem uma chaminézinha aqui, ó, para captação e queima do metano, para não ocorrer essas explosões. É construída aqui, ó, como se fosse uma membrana impermeável para impedir que o chorume chegue e contamine o solo e o lençol freático. Então, é bem menos prejudicial ao meio ambiente. Mas, infelizmente, a maior parte das nossas cidades ainda tem lixões. Tá? O nosso segundo quiz de hoje, na verdade, olha só. São exemplos de zoonoses, exceto letra A, febre amarela e dengue. Letra B, doença de Chagas e raiva. Letra C, leptospirose e malária. Ou letra D, Covid-19 e AIDS. Eu acho que você acertou, gente. Olha só, Covid-19 e AIDS. Todos os outros aqui são zoonoses, então são doenças que afetam os seres humanos, mas que são transmitidas através de animais, né? Ah, professora, mas eu fiquei meio assim, porque Covid-19, não disse que o vírus veio do morcego ou do outro animal lá, o pangolim? AIDS também não é um vírus que veio do macaco? Mas, ó, não é transmitido pra gente através dos animais. Né? Aconteceu uma mutação naquele vírus inicial que passou a contaminar o humano, mas não é o macaco que vai trazer a doença para a gente. Não é o morcego que está te contaminando. Por isso que não é uma zoonose, tá? Continuando aqui, outro impacto, as queimadas. A gente também já falou bastante sobre queimadas ao longo desse ano, né? Durante as notícias que a gente vem lendo, os comentários que a gente vem fazendo. Qual é o problema das queimadas para o solo? Pensando nisso agora, não pensando na atmosfera, que a gente já falou bastante, né? Elimina os nutrientes. Então, você está queimando. Ah, professora, mas cinza não tem nutriente? Não vai ajudar o solo naquele momento? Naquele primeiro momento. Depois, esse nutriente já foi, não tem mais nutriente. Lembra que quando está com a vegetação ali, tem a serrapilheira, que vai sempre renovando os nutrientes dessa região, né? O que mais? Mata os micro-organismos. Se você mata fungos e bactérias, que são micro-organismos decompositores, lembra que a gente comentou a importância deles na ciclagem de nutrientes, quando a gente falou de cadeias e teias alimentares? Se a gente elimina esses organismos, os animais e plantas que morrerem na região vão demorar mais tempo para serem decompostos. E outra, esse nutriente não vai voltar de forma mais rápida para o solo. Então, você prejudica muito o solo nesse sentido. O que mais? Reduz a umidade do solo. Se você reduz a umidade do solo, você auxilia a compactação do solo, que é um outro problema que a gente já vai falar daqui a pouco, tá? Facilita a erosão, que está tirando a vegetação, então não tem mais uma vegetação protegendo aquele solo mais. Aumenta a liberação do gás carbônico, que daí vai afetar o efeito estufa, por exemplo, né? Poluição atmosférica, e ainda destrói habitats naturais de vários animais, plantas, micro-organismos, tá? Então, tá aqui uma figura mostrando um pouquinho disso para vocês. Continuando aqui, mais um problema relacionado ao solo, as monoculturas. O que é uma monocultura? Tá dizendo aqui, ó, que é o cultivo de uma única espécie vegetal. Por muito tempo, esse tipo de prática foi feito em diversas áreas, né? Hoje em dia, a gente sabe que ele não é bom para o solo e que prejudica, inclusive, o agricultor. Então, hoje em dia, as pessoas têm um pouco mais de consciência e evitam esse tipo de plantação. Mas veja, o que está dizendo na figura para vocês? Floresta é diversidade, monocultura não é floresta. Onde que a gente vê monocultura quando a gente pensa em floresta? Plantação de eucalipto, de pinos. Tudo isso a gente chama de deserto verde. Porque, apesar de ter vegetação, é
deserto, você não tem diversidade de vida naquela região. Tá? Então, também não é interessante nem para o solo, nem para toda a biodiversidade daquele ecossistema. Tá? O que acontece quando a gente pensa em solo? Esgotamento do solo. Pois se você está plantando só uma coisa, vai consumir sempre os mesmos nutrientes e o solo não consegue se recuperar. Tá? Uso intenso de agrotóxicos e fertilizantes. Então, você está plantando sempre a mesma coisa. As pragas que estão ali vão conseguindo consumir sempre, né? Vão se reproduzindo mais, então você tem que usar mais agrotóxico. O solo vai ficando infértil, você tem que usar fertilizante. Tudo isso vai contaminar solo e pode contaminar também os rios mais tarde, né? Então, aqui também o deserto verde que a gente comentou quando a gente planta só uma coisa na região. Compactação do solo. Outro problema seríssimo, gente. Compactação do solo, o nome já está dizendo, o solo vai ficando mais compacto. Quando isso acontece, aumenta a densidade do solo, diminui a porosidade. Se diminui a porosidade, ó, o solo, além de ficar mais duro, como está dizendo ali, ele vai ficar menos aerado, então menos ar dentro dele, menor infiltração de água. Se tem menos ar e menor infiltração de água, isso prejudica as plantas, que precisam do ar e da água para fazer os seus processos metabólicos, né? E também aqui mostrando uma figura para vocês, no caso um pneu passando ali compactando o solo. E aqui, gente, ó, apesar de ser uma área preservada, aparentemente, a gente vê que as trilhas são locais onde ocorre a compactação do solo. Está sempre andando na mesma região, então compacta. Por isso que muitos locais agora eles têm aquela trilha que não é direto na terra, eles colocam alguma coisa por cima ali para você andar, né? Para não compactar aquele solo, porque prejudica também. E fora que a gente tem isso bastante também em locais de agricultura, né? Que passa o trator, o carro na trilha, a moto na trilha, sempre no mesmo local também. Até se você tem uma trilha, um carreiro que você passa perto de casa, repare, aonde as pessoas andam, o solo está compactado, não nasce quase, a vegetação tem dificuldade. E em volta tem ali os matinhos maiores, né? Então, repare para você ver como isso acontece mesmo. Desertificação, mais um problema ambiental, vamos dizer assim, né? Transformação natural ou antrópica de uma área vegetativa em deserto. Perda de capacidade produtiva dos solos. Isso ocorre geralmente em locais muito quentes com pouca chuva, né? Então a gente está vendo aqui que o solo, se ele não for usado do jeito certo, se ele não for preservado, ele vai ficando cada vez mais pobre e não consegue mais a vegetação se desenvolver ali, gerando um processo de desertificação. Tá? Então aqui causas o uso inadequado do solo, mineração agropecuária, entre outras tantas coisas que a gente faz com o solo, né? Primeiro exercício de hoje, gente, do Enem. Muito importante, a gente está focando bastante no Enem e você está reparando nisso, né? Por quê? Porque eu quero que você vá bem no Enem, que você faça o Enem e consiga uma bolsa numa boa faculdade, uma bolsa não, uma vaga numa boa faculdade, né? O Enem, além de proporcionar a bolsa do ProUni, a gente já comentou lá do SISU, já comentou também de várias formas que você pode utilizar o Enem, então não deixe de utilizar. Número 1. Chamamos de lixo a grande diversidade de resíduos sólidos de diferentes procedências, como os gerados em residências. O aumento da produção de resíduos sólidos leva à necessidade de se pensar em maneiras adequadas do tratamento. No Brasil, 76% do lixo é disposto em lixões e somente 24% tem como destino o tratamento adequado, considerando os aterros sanitários, as usinas de compostagem e a incineração. Comparando os tratamentos descritos, as usinas de compostagem apresentam como vantagem serem o destino. Letra A, que gera um produto passível de utilização na agricultura. B, onde ocorre a eliminação da matéria orgânica presente no lixo. C, é um processo mais barato, pois não implica em custos de tratamento nem controle. Letra D, que possibilita o acesso de catadores pela disposição do lixo a céu aberto. Letra E, em que se podem utilizar áreas contaminadas com resíduos de atividade de mineração.
ver se você acertou, gente. Aqui, né? Gera um produto possível de utilização na agricultura. Compostagem, você já deve ter lembrado disso, né? Então, facinho o exercício do Enem. Segundo de hoje, também do Enem. Para se adequar às normas ambientais atuais, as construtoras precisam prever em suas obras a questão do uso de materiais de modo a minimizar os impactos causados no local. Entre esses materiais está o chamado concregrama ou pisograma, que é um tipo de revestimento composto por peças de concreto com áreas vazadas, preenchidas com solo gramado. As figuras representam essas duas formas de piso feitos de concreto. Então tá aqui, ó, o piso tradicional do concreto e o piso concregrama. A utilização desse tipo de piso em uma obra tem o objetivo de evitar no solo o quê? O que evita então esse tipo de solo? Essa eu garanto que foi fácil de você interpretar também, né, gente? Qual a importância desse solo com esses vazados ali, com grama, igual está mostrando? Evitar a impermeabilização do solo, que evita as enchentes que a gente falou lá na reportagem, né? Porque se o solo ele está impermeável, a chuva não consegue infiltrar e gera, então, pode gerar as enchentes, né? Gente, na aula de hoje, então, a gente falou bastante coisa sobre os solos, né? Tem outras formas de degradação do solo? Claro que tem. Tá? A gente falou das principais, falou de erosão, falou dos lixões, compactação do solo, comentou um pouco sobre desmatamento e queimada, monocultura e compactação, tá? Gente, olha só quanta coisa a gente está falando sobre impactos ambientais. É um tema importante? É. Por isso que a gente tem falado tanto e ainda tem tanta coisa para falar. Eu espero vocês na próxima aula.